Seja bem-vindo de volta ao AVE Live, diretamente do Salão Internacional da Avicultura e da Suinocultura. Agora a gente conversa um pouquinho sobre o crescimento da avicultura goiana. Vou apresentar para vocês o nosso entrevistado, o Cláudio Almeida Faria. Ele é presidente da Associação Goiana de Avicultura e atua há mais de 42 anos na avicultura e na suinocultura. Ele também é membro dos conselhos diretivos da ABPA e Avimig, diretor financeiro do Sindicarne e da Associação das Indústrias e Carnes e Derivados de Santa Catarina. A AGA representa o setor avícola junto aos órgãos governamentais e setoriais. Apesar de ser o quinto maior produtor de frango do país, atrás apenas do estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, Goiás registra o maior crescimento do setor do país nos últimos tempos. Nos últimos 3 anos, inclusive, teve esse crescimento de 38%, frente a um crescimento nacional de 8%. Para a gente entender um pouco mais sobre esse panorama de mercado, vamos conversar com o Cláudio Almeida. Cláudio, antes de mais nada, gostaria de te dar boas-vindas aqui na nossa live. Seja muito bem-vindo, é um prazer conversar com você. Muito obrigado, Beatriz. Muito obrigado a oportunidade aí da AgroSéries, do AviSite, de reunir aqui lideranças e podermos falar um pouco mais do que a gente tem feito pela avicultura brasileira. Com certeza, ao longo do dia serão mais de 8 horas de live. Inclusive, pode deixar os seus comentários, interage com a gente, tá bom, pessoal? Tudo que vocês forem falar vai começar a aparecer na nossa tela. Em 2021, Goiás tomou a posição que vinha sendo ocupada, inclusive, pelo estado de Minas Gerais, de quinto maior produtor de carne de frango do Brasil. Esse crescimento, ele já era esperado pelos produtores do estado? É fruto de um trabalho de longo prazo, Beatriz? Quando se tem um crescimento, já se tem a projeção dos próximos anos. Normalmente, quando não ocorre nenhum fator desfavorável, porque você tem limitações na capacidade de reprodução, então você tem que ter lá uma reserva de genética que antecede esse crescimento. Então a gente consegue visualizar o que vem pela frente. Então, nesses últimos 3 anos, realmente, a resposta do estado de Goiás em relação à produção de aves superou aí as expectativas, vamos dizer, que antecediam esse período, porém já era sabido que a gente alcançaria esse patamar de quinto maior produtor, com 8,27% da produção nacional, e já estamos assim encostados também no estado de São Paulo, com a diferença de segunda casa decimal aí, que está com 8,32% da produção nacional. E quando a gente fala desse patamar, e até nesse número do trabalho dos últimos 3 anos, por exemplo, é muito rápido. A que você deve isso? Podemos dizer que são iniciativas das empresas de buscarem em Goiás fatores de competitividade que naquele momento eram oportunos e fariam com que as empresas pudessem expandir. Tanto empresas locais tiveram grandes expansões, como também empresas que foram para Goiás com sede em outros estados, como no estado de Minas Gerais, a gente tem a PIF-PAF, como a gente tem a BRF, e temos também as empresas locais, lá a Nutrisa e a São Salvador e a Quality. Então, são as nossas associadas que respondem por 98% da produção de frangos no estado de Goiás. Já a gente vai falar sobre as projeções agora para 2022, para os próximos anos também, mas eu quero saber o seguinte de você, Cláudio. É natural que a gente pense justamente que o deslocamento das indústrias avícolas para Goiás aconteça pelo fato do estado ser um grande produtor de grãos. Não só Goiás, mas ele está numa região ali estratégica do centro-oeste brasileiro, que tem um alto peso no custo de produção dos frangos de corte. Quando a gente pensa também nesse cenário, a disponibilidade de grãos continua sendo uma vantagem competitiva do estado de Goiás? Já foi muito melhor. Hoje, nos últimos 2 anos, os preços dos grãos tiveram quase uma equalizada. A diferença do preço de grão hoje de um estado para outro está variando muito em função dos fretes entre estados, principalmente do centro-oeste, que são regiões produtoras,
para os estados da região sul, que são as maiores produtoras de carnes no país. E com isso, essa equalização, eu posso dizer que hoje Goiás é considerado o ponto zero, né? E a gente tem estados com preços menores, como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e temos estados com preços maiores que dependem de matérias-primas e de frete, que tem um peso muito grande. Esse ano aí nós estamos acompanhando aí combustíveis, fretes, tem subido de uma forma muito grande, né? Quase todos os meses a gente tem aumento aí nos fretes e nos combustíveis, que também tem um peso muito grande. Então, eu posso dizer que foi um bom fator de competitividade, atraiu as grandes empresas e o crescimento das empresas, porém, a gente tem outros fatores que tem que ser considerado. Por exemplo, Goiás hoje produz mais de 3 vezes o consumo de frangos e manda para outros estados. Então, a gente tem ali próximo o milho, mas a gente não tem próximo o consumidor, a gente não tem próximo os portos. E aí o peso frete causa também um certo impacto negativo, vamos dizer assim, na competitividade do estado. Claro que são desafios muito diferentes, mas conversando com as lideranças do setor, por exemplo, do sul do Brasil, a gente pensa nessa dificuldade, nesse desafio da logística, Mato Grosso do Sul, né, na hora do escoamento dos grãos. Como que funciona essa dinâmica ali para o estado de Goiás? Goiás ele é autossuficiente na produção, né, tanto de milho como de soja, que são os 2 ingredientes principais para as rações animais. E ali a gente procura comprar tudo muito próximo e compras planejadas para que a gente não tenha que recorrer a buscar grãos em outros estados, como por exemplo Mato Grosso, né, que é a região maior produtora. E o que a gente tem que estar atento, né, nas nossas estratégias das empresas é que a gente não deixe que esse milho saia de Goiás sem antes a gente fazer o nosso estoque de passagem entre uma safra e outra. Isso é que tem importado para a gente nesse fator de logística para os grãos. Muito bem. Ao mesmo tempo que Goiás proporciona os menores custos logísticos, como a gente estava falando, relacionados ao transporte de grãos, o que também não é pouco, né, considerando o preço atual do diesel. O estado acaba ficando distante dos portos para a exportação de carne de frango. Como que fica a conta? Vamos só aprofundar um pouco mais esse tema na hora do custeio para os portos. Quando a gente fala no custeio para os portos, a gente tem aí já um fator negativo, né? Porque enquanto você pega os estados do sul, que são dotados de portos, né, o estado de Goiás perde aí, né? Então a gente tem que produzir um frango, conseguir uma produção de frango num custo abaixo, para que a gente possa ser competitivo também no mercado internacional. E nós dependemos desse mercado. Então, essa conta fica uma conta maior, né, equivalente em distâncias, principalmente. Lógico que o custo logístico não é apenas o sob rodas, tem o custo de embarque, desembarque, tanto na empresa como nos portos, mas o que pesa muito são essas distâncias. A gente percorre, às vezes, 1.500, 1.200 quilômetros, né, das fábricas até os portos, às vezes até mais, né? Podemos ir em média 1.500 quilômetros. Isso tem um custo que realmente é colocado na conta e ele é desfavorável, podemos dizer assim. Cláudio, e eu quero entender um pouco mais de você, quais são as perspectivas da produção avícola agora para o ano de 2022 e já pensando no comecinho do próximo ano? Eu acredito que a gente tem trabalhado muito com o pé no chão. Toda a avicultura brasileira sabe que nós temos limitantes. O nosso maior mercado, apesar do Brasil ser o maior exportador de carnes de frango do mundo, mas o nosso maior mercado é o mercado interno, né? Que a gente absorve aí cerca de 75%, 70-75% da produção. Mais de 2/3 ficam no Brasil. E o que é limitante no Brasil é o poder de compra da população. Então a gente tem que produzir o suficiente para alimentar a população dentro do que a gente tem de massa salarial no país e, ao mesmo tempo, aproveitar as oportunidades de mercado externo para a gente crescer também nas exportações. Então, Goiás hoje demonstra que vai seguir com muita cautela, né? E acredito que a gente, esse ano, não deve ter um crescimento nos níveis que nós tivemos em anos anteriores. Nós devemos ficar ali dentro da média nacional. Ainda assim, como você disse, é um crescimento com o pé no chão, mas com muita vontade
de crescer. Sim, a avicultura é marcada por uma cadeia muito organizada, né? Ela detém controle sanitário, controle de custo, controles. Quem trabalha com avicultura, eu digo que pode trabalhar com qualquer outra atividade, porque são volumes expressivos, margens pequenas, e eu digo que a gente tem que dar um passo de cada vez, né? Eu acho que é isso que o avicultor, as indústrias e agroindústrias goianas têm feito, o dever de casa, reforçado tecnologia, reforçado a automação, né? E formado também mão de obra nas suas fábricas para que a gente tenha esse crescimento sustentável e de longo prazo. Cláudio, uma pergunta que eu tenho feito para os outros entrevistados também, como você é um especialista na avicultura do estado de Goiás, eu quero entender como que é o panorama da sucessão familiar no estado, que isso também contribui muito com essa expansão da produção. É desafiador? Como que está isso? Eu posso pegar exemplos, né? E a gente percebe que dentre as empresas goianas, nós temos 5 grandes empresas no estado de Goiás. Apenas uma com o capital aberto e as outras 4 são empresas ainda familiares, né? Já de grande impacto no cenário nacional, né? Eu cito aqui grupos como, eu já falei aqui, a Friato, uma empresa familiar, lá em Pires do Rio, o grupo da Super Frango lá em Itaberaí, o grupo da PIF-PAF, que tem sede em Minas Gerais e também está na região de Palmeiras de Goiás, e o grupo Quality. São empresas que têm trabalhado sucessão. A gente tem exemplo, que eu trago como maior exemplo, a própria PIF-PAF, que tem o fundador, Sr. Avelino Costa, e depois a segunda geração da família, que é o Luiz Carlos, o filho mais velho, assumiu a empresa e tem levado a empresa adiante, hoje presidente do conselho. A gente pega outro exemplo, a Super Frango, a gente tem lá o famoso Zé Garrote, que já está preparando, seu filho já é o CEO da companhia. Então tem demonstrado que estão formando dentro de casa, né, as gerações futuras, né, que vão levar a avicultura adiante. Isso é super importante porque traz tecnologia e robustez, não só para a produção de Goiás, mas para a produção brasileira, né? Muito obrigada pela sua participação. É um prazer ter você, foi um prazer ter você aqui na nossa live. Aprendi muito e obrigada. Obrigado você, obrigado aos organizadores dessa tão importante espaço, né, para que a gente possa levar para todo o país as informações do nosso segmento e dentro da feira que é a mais importante feira do Hemisfério Sul por enquanto. Eu acredito que nós temos tudo para superar aí a maior feira mundial da avicultura e suinocultura e a BPA está de parabéns pela realização desse evento, na pessoa do Dr. Francisco Turra, que foi o idealizador, e também continuidade, quase que uma nova geração, né, que é o Ricardo Santin, que muito bem tem desempenhado a presidência da nossa principal entidade. Com certeza, Cláudio. Espero você aqui também nas nossas próximas edições. Muito conhecimento, aprendi com você. Obrigada. Muito obrigado.